paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Ricardo Teixeira, da Assembleia de Deus de Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 1. Vamos à leitura de hoje. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Donanim. E os filhos de Cã, Cuxi, Mizaraim, e Pute, e Cainã. E os filhos de Cuxi eram Sebá e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nirode, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruceus, e os Caslueus, dos quais procederam os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e Ru, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Amoldá, e a Selefe, e a Azar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jodabe, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as gerações dos primogênitos de Ismael. Foi Nebaiote, e Quedar, e Aquideel, e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad e Temá, Getur, Nafis, Quedimá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã e a Joquizã, e a Medã e a Midian, e a Isbaque e a Sua. E os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá e Éfer, e Enoque e Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel e Jeus, e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, e Tima, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Disson, e Esser, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Romã,
e a irmã de Lotã foi Tima. E os filhos de Sobal eram Aliã e Maanate, e Ebal, e Zefô, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, e Esbá, e Itrã, e Querã. E os filhos de Éser eram Bilã e Zaafã, e Jaacã. E os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome de sua cidade Dinabá. E morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bozrá. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade e reinou em seu lugar a Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Hanã, Hadade reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Paú, e o nome da sua mulher era Meebatel, filha de Metrede, a filha de Mesaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Tima, o príncipe Alva, o príncipe Jeteté, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Zerá, Zinri e Etã, e Emã, e Caol, e Dará, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Erão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salmá, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Odeb, e Odeb gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amassa, e o pai de Amassa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Zerrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes, Gesser e Jobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. Eur gerou a Uri, Euri gerou a Bezalel,
Então Hezron entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur a Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Hezron, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Gemareel, primogênito de Hezron, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozen, e Aías. Teve também Jerameel, ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Irão, primogênito de Zerameel, Maás, e Jamim, e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher de Abissur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molibe. E foram os filhos de Nadab, Selete e Apaim. E Selete morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Isse. E o filho de Isse, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Odeb, e Odeb gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Caleb, irmão de Jarameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré e Tapua, e Requem e Semá. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Querem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-Sur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arã, e a Mosa, e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Gerem, Regem e Jotão, e Gessã, e Peleg, e Efá, e Saaf, de Maaca, cucumbina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madimama, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Aquisa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Sarefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Haroé, e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas,
e os puteus, e os sumateus, e os misraeus. Destes saíram os zorateus e os estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os netofatitas, e Atarote Bet Joabe, e metade dos manatitas e os zorreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, e os simeatitas, e os sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Racabe. Capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amon de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias de Abital; o sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bat-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar e Elisama, e Elifalete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e o seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e o seu filho Acás, e o seu filho Ezequias, e o seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito de Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos destes foram Malquirão e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Rosama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Razuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Zabube, Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Ratus e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Azricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioane, Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e a Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez e Esrom, e Carmi, Eur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate.
e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Eisma, Eidbas, e era o nome de sua irmã Hazelelponi, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, a Éfer e a Tenemi, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arael, filho de Harum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa e a Pazéia, e a Teiná, pai de Eir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. E filho de Otiniel, Atate. E o Neonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos Ártifes, porque foram Ártifes. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Uru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jalalelel, Zif e Zifa, e Tíria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter e Merete, e Éfer e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E a sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Sacutiel, pai de Zanoa. Estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merete tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naanã, Abiqueila, o Germatita, Gergamita, o Gargamita, e Temoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon e Rima, e Ben-Hanã, Etilon. E os filhos de Ize, Joete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozebá, e de Joás e de Saraf, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazub-Leem. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram olheiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibzão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram
muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Hazar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolate, e em Betuel, e em Ormã, e em Ziglag, e em Bet-Marcabote, e em Hazar-Suzim, e em Bet-Beri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades. Com todas as suas aldeias estavam em redor estas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobalbe, e Janleque, e Josã, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Zibdias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Ziri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filho de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, para assim não ser contaminado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque, e Palu, e Eziron, e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de toda a banda oriente de Gileade. E os filhos de Gade habitaram de defronte deles na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe Isafã o segundo, porém Janai e Zafate ficaram em Bazã.
E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba e Jorai, e Jacã, e Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiai, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jadô, filho de Bus, Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes, de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nobade, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Aziriel, e Jeremias, e Rodavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra Deus, contra o Deus de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Halá, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Você tem registrado sua participação em nosso projeto? É muito fácil. Basta clicar no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Com apenas 2 cliques, você envia uma mensagem para o nosso WhatsApp confirmando sua participação. Você perdeu alguma leitura? Não há problemas. Acesse nossa playlist e coloque as em dia. Não importa o horário ou o dia em que você fizer a leitura. A qualquer momento você pode confirmar sua participação. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.